O valor dos imóveis para locação atingiu o maior patamar dos últimos 13 anos em Porto Alegre. Quais os impactos desse aumento? E ainda, o Dia Livre de Impostos. O que esperar da iniciativa que pretende mostrar o peso dos impostos na rotina dos consumidores? Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Grupo Pesce, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Antes de começar, vamos ouvir o nosso já tradicional recado do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Olha só, pessoal, deixa eu começar o Poder RS de hoje sobre um assunto que a gente vai tratar em mais detalhes no segundo bloco, que é o Dia Livre de Impostos. Na próxima quinta-feira vai ter uma ação muito legal aqui na capital, em Porto Alegre. Então, roda o editorial do Poder RS e depois a gente segue tratando do mercado imobiliário aqui da capital. E no segundo bloco, a gente vai detalhar mais como é que vai funcionar essa ação para mostrar para todos nós como seria melhor a nossa vida com menos impostos. Nesta quinta-feira, Porto Alegre vai viver um raro momento de lucidez econômica, o Dia Livre de Impostos. Um dia em que, por algumas horas, o brasileiro finalmente verá o preço real das coisas e também o peso brutal do Estado em cima de cada litro, cada peça, cada nota fiscal. A gasolina vai ser vendida a R$ 3,99 em 2 postos da rede Self-Service. Sim, você ouviu certo, quase R$ 2,17 a menos por litro, só retirando o que é imposto. Isso mostra que mais de 35% do valor que você paga hoje na bomba vai direto para o cofre do Estado. São R$ 1,47 de ICMS estadual, mais 70 centavos de PIS e COFINS federais. Ou seja, antes de abastecer o carro, você abastece o governo. A campanha é organizada por entidades liberais como o IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e tem um propósito claro: despertar a consciência tributária do cidadão comum, mostrar que a intervenção estatal no consumo é abusiva, desproporcional e asfixiante. No Brasil, o imposto não é só alto, ele é cínico. Cobre como se entregasse serviços europeus, mas oferece retorno de país que ainda vive no improviso. Pagamos imposto na comida, no remédio, no transporte, no vestuário e ainda assim temos que bancar escola particular, plano de saúde e carro blindado em algumas cidades. Enquanto isso, quem legisla sobre os tributos vive blindado em seus próprios privilégios, com gabinete refrigerado, carro oficial e aposentadoria especial. E o brasileiro fica com o IPVA, o IPTU, o ICMS, o ISS, o IR, o IOF e um grande bope de indignação. Parece uma sopa de letrinhas esses impostos. Por isso, o Dia Livre de Impostos não é um mimo do varejo, é uma denúncia com nota fiscal, é um manifesto prático contra esse manicômio tributário que sabota o poder de compra, engessa o empreendedorismo e finge que redistribui, mas só concentra. Então, nesta quinta, aproveite, abasteça por R$ 3,99, menos de R$ 4,00. Aproveite a promoção, mas, acima de tudo, reflita. Por que o Brasil precisa mais do que um dia sem imposto? Precisa de um futuro onde viver com dignidade
não seja artigo de luxo tributável. Olha só, pessoal, 17,99%, arredondando, 18% foi o aumento no aluguel de imóveis no último ano, nos últimos 12 meses em Porto Alegre. A maior porcentagem registrada em 13 anos. Quem fez esse levantamento foi o Sindicato Intermunicipal das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais, UFA, o Secov. Agora eu recebo a economista-chefe do Secov, Lucinelli Martim, para explicar esses dados e os motivos que levaram o valor do aluguel a esse patamar. Bem-vindo ao Poder Res. Muito obrigada. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Vamos lá, né? Esse é uma área de interesse aqui de todos os consumidores, meu especialmente. Eu gosto de ver como é que a cidade se movimenta. Isso a gente vê muito pelas vendas, né, de imóveis, sim, mas sobretudo pelos aluguéis. Então, me explica o que aconteceu em Porto Alegre que os aluguéis aumentaram aí 18% no último ano. Primeiramente, é importante lembrar a história. Até 2019, nós tínhamos uma maior quantidade de imóvel residencial disponível para locação do que comercial. A partir de 2019, isso se inverteu. Passou-se a ter mais imóveis comerciais para locação do que residenciais. E o que isso impacta? Eu tenho o menor estoque. Quais os outros fatores também que levaram a esse aumento tão grande de preços? Nós temos hoje uma taxa boa de emprego, só aqui em Porto Alegre nós temos 17 mil pessoas a mais trabalhando do que nós tínhamos em março do ano passado. Isso é um fator muito importante. O crescimento do PIB, nós tivemos um bom crescimento do PIB lá em 2024, tanto o Brasil quanto o Rio Grande do Sul, que vieram além das expectativas. Então, isso significa o quê? Está se produzindo mais riqueza. Um outro fator, as pessoas estão procurando muito esses imóveis para locação porque a taxa de juros está alta. Essa Selic, enorme para o mercado, ela dificulta a compra de imóveis em algumas linhas de crédito, como o SBPE, por exemplo, que é atrelada à poupança e também, né, no caso, a Selic. Uma Selic alta dificulta tomar esse financiamento porque fica mais caro. Hoje fica mais caro se comprar um imóvel por essa modalidade. Nos últimos anos, o juro aí ficava em torno de 8%, 9%, né? Um financiamento imobiliário. Agora está 12%, 13% ou até maior. 14%, exatamente. Mas a Selic, lá na pandemia, voltando um pouquinho lá na pandemia, nós tínhamos uma Selic de 2%. Foi 13% e aí ela foi subindo. E a relação é muito clara. Acreditem se quiser, a gente já teve uma Selic de 2%, de 2%, 3%, 4%. 2020. O que era o sonho de todos os brasileiros, né? Foi o ano que mais se vendeu imóveis, foi 2021, assim, pelo menos nos últimos 15 anos, foi onde se mais vendeu o imóvel. Por quê? Porque o juro estava baixo. Muito baixo. E estava muito fácil de pegar esse crédito. Baixo não, estava no patamar que deveria estar, né? Em níveis mundiais. Exatamente. Um outro fator que também é muito importante é que na pandemia as pessoas, elas deixaram de viajar, ficaram mais nas suas casas e economizaram mais. Então, nós tivemos um bom saldo de poupança, mais de 160 bilhões. Esse é um fator muito importante porque é a poupança que financia esses financiamentos imobiliários pelo SBPE. 65% tem que vir da poupança para esses financiamentos. Mas por que agora não tem mais dinheiro nos bancos para financiamento imobiliário? Todo mundo gastou sua poupança, suas reservas? Porque a Selic está alta. Quando eu tenho uma Selic alta, tende-se a procurar, no caso, desculpa, deixa eu fazer meu raciocínio. Quando a Selic está maior, há outras opções de investimento, ou seja, que rendem mais que a poupança. Então, esse dinheiro sai da poupança e vai para outros investimentos. Quando eu tenho uma quantidade menor de recursos para disponibilizar para financiamentos imobiliários, a tendência é que se restringe o crédito. Mas isso pode ser uma decisão do governo, colocar mais recursos ou não? Sempre tem alguma saída.
Na verdade, a saída seria a baixa da Selic, que nós não temos, vamos dizer assim, uma previsão, tá no horizonte. Pelo menos a curto prazo, até para 2026. A Selic ainda continua alta, acima de 12, pelas projeções que a gente tem, segundo o Boletim Focus, o que é uma taxa muito alta para a questão de financiamentos imobiliários. Estão procurando imóveis alugados, aí como o aluguel está subindo muito, eles querem ter alternativa de comprar imóveis. Não tem dinheiro na Caixa Econômica Federal, nos bancos públicos, não tem dinheiro no Banrisul. Alguns bancos privados, aí sim, olha só. Então, assim, Bradesco, Santander, Itaú, esses bancos privados têm dinheiro, sim, disponível para financiamento imobiliário, mas é com juro muito alto. Aí tem que procurar a melhor linha de crédito, né? Cada um tem que fazer a conta para ver se cabe também no seu orçamento. Deixa eu aproveitar aqui, então, né, os teus conhecimentos para a gente falar um pouco disso. Tem duas linhas básicas, né, de financiamento imobiliário. Uma que a prestação vai diminuindo ao longo do tempo e a outra que ela é a mesma em todo o período, né, de pagamento de contrato. Sim. Hoje em dia, com essa Selic alta, o que é melhor? Se colocar na ponta do lápis o sistema de amortização constante, que é a SAC, compensa mais. Por quê? Constante é mesmo o valor da prestação. Exatamente. Por quê? Não, na verdade, desculpa. Na verdade, se for colocar na ponta do lápis, o sistema de amortização constante, que é a SAC, ou seja, vai amortizando, ou seja, eu começo de parcelas maiores e vou para parcelas menores, compensa mais. Compensa mais. A tabela Price significa que eu vou ter sempre o mesmo valor de parcela. Se colocar lá no final dos meus 20 anos, dos meus 30 anos, o sistema de amortização constante, ou seja, que você vai amortizando essa dívida todos os meses, compensa mais no final na questão dos juros. Claro que um financiamento está aí embutido tanto na Price quanto na SAC, uma boa quantidade de juros. Vamos lá, 14% arredondando hoje ao ano, né? 14,75%. Bom, se tu colocar, tu que é bom em números, me ajuda agora. Se colocar isso num financiamento de 30 anos... Ai, não vou conseguir te dizer assim, mas é mais que dobra, né, o valor de imóvel. Triplica, mais do que triplica. Vamos fazer lá por 10%, né? 10% ao ano, bom, já dobrou em um ano. Mais que triplica esse valor de imóvel. Né? Em 10 anos, dobra de valor ou mais. Então, assim, tu vai pegar, tem que ter noção disso, né? Sim. Eu sempre digo o seguinte, e eu já fiz alguns, tá? Financiamento imobiliário vale a pena se tu vai pagando ao longo, tu vai antecipando esse prazo de pagamento. Sim, se tem Se não leva os 10, 20, 30 anos, né? Tem que ir amortizando os juros ou diminuindo a parcela. Porque senão é muito alto. Tu pega um imóvel de... imagina, vamos lá, 500 mil reais, tu vai pagar seguramente mais de 2 milhões neste imóvel, em torno de 4 vezes maior. É isso, né? É isso. Esse é o cálculo. É isso. Com a facilidade, isso. Cabe no orçamento, né? Então, assim, tem que colocar uma prestação que cabe no teu orçamento e ao invés de ficar pagando o aluguel, paga o financiamento de um imóvel. Mas as novas gerações, o que isso, esse aspecto cultural interfere hoje? As novas gerações parece que não estão muito preocupadas, né, em ter o seu veículo, o seu imóvel, elas querem menos de aluguel. Isso interfere nesse acréscimo no valor dos aluguéis agora que a gente está vendo? Também. Então, está tendo muita procura. Os imóveis, importante ressaltar, os imóveis de 1 e 2 dormitórios e JKs são os que mais se alugam, ou seja, as pessoas buscam imóveis menores para alocação, tem uma maior rotatividade, não fica muito tempo em carteira. Hoje, o tempo médio para se alugar um imóvel em Porto Alegre está em torno de 13 meses, ou seja, tem imóveis que alugam muito mais rápido e tem imóveis que demoram muito para se alugar, como casas, aí tem um valor diferenciado. Esses 13 meses, está dentro de uma média nacional? Me dá um nível de comparação. Não saberia te dizer como é que estão em outros locais. Nós analisamos aqui e... Já foi maior ou já foi menor? Já foi menor. Já foi menor. Já foi menor. Então, está demorando um pouco também, tem muito a ver com esse acréscimo de 18% em 12 meses. Exatamente. Então, mas a questão dos juros é muito clara. Quando os juros começaram a subir, os preços dos aluguéis também começaram a subir. Ou seja, estavam procurando mais locação. É aquela famosa lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas estão procurando por determinado bem, a tendência é
que esse preço suba. Os estoques, hoje nós temos em estoque os imóveis residenciais a menor quantidade dos últimos 12 anos. Olha só. Ou seja, eu não tenho tanta opção para se alugar imóvel residencial ainda, embora tenha bastante quantidade, mas não o que eu tinha há anos atrás, por exemplo. Qual é esse volume de estoque? Em torno de 3.500 residenciais para se alugar. Isso ainda no total? Disponível. Só residencial, no total. Quantos vagos vocês têm esse levantamento? Não, esse vago. Os 3.500 vagos. E quantos imóveis ao todo? Para alocação, seria meio complicado fazer, porque teria que ter um censo desses imóveis. A gente sabe que hoje a gente tem 500 e poucos mil domicílios particulares permanentes, ou seja, residências aqui, né, em Porto Alegre, sejam elas alugadas ou próprias, o número total. O Secov calcula esse estoque que tem nas imobiliárias. Nas imobiliárias, isso é uma prática, né? no Pouca mercado. gente hoje loca de uma forma direta, a maioria procura as imobiliárias. Isso, e é a forma mais segura. Se tiver algum problema, por exemplo, com um apartamento, a imobiliária está ali à disposição para ajudar tanto o inquilino quanto o proprietário, e também em questão de reajustes, essas coisas. Então, sempre... É mais seguro para as duas partes, né? Exatamente. Para o cliente e para o proprietário. O recomendável é que sempre tenha uma imobiliária, porque estará tudo documentado, tudo por contrato, e estará tudo a panos limpos, dizer assim. O que a pandemia e depois as enchentes que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul também influenciaram nesse mercado? A pandemia, o que aconteceu? Muitos estudantes voltaram para casa dos pais ou deixaram seus imóveis ali porque não poderiam pagar. Então, houve um acréscimo na quantidade disponibilizada, ou seja, muitos imóveis foram devolvidos nesse ano ali de 2021. Depois, também a gente percebeu baixou o valor? Baixou. Baixou o valor dos imóveis. Baixou o valor do imóvel. Do aluguel. Do aluguel. Aí, a procura por casas, a gente percebeu também, muitas pessoas procurando casas já para ter um maior espaço para fazer o home office ou então para as crianças brincarem. Então, houve uma maior procura por casas do que geralmente vinha tendo nos últimos anos. Isso também foi um fator bem importante. Depois, começou a voltar ao normal, as aulas começaram também a voltar e começou-se a desovar esses estoques da locação. Então, começou a se alugar os apartamentos de JK, de 1 e 2 dormitórios, e foram ficando aqueles maiores e mais caros. O mercado absorveu esses residenciais. Ele absorveu os residenciais. Os comerciais, não. Embora se tenha locação de imóvel comercial, em torno de 85%, de 85% a 90% dos imóveis que são locados são imóveis residenciais. Então, a procura por imóvel comercial é menor e os estoques desses imóveis comerciais estão muito maiores que os residenciais. Nas enchentes, nós percebemos também uma grande devolução, no caso dos aluguéis, mas mais também na parte comercial, porque a pessoa precisa morar. Então, assim como a alimentação, a moradia é uma necessidade básica. Então, ela saiu daquele imóvel que pegou enchente e locou um outro imóvel. E um dado muito curioso é que muitas pessoas optaram por ficar mesmo no bairro. Não procuraram outros locais. Por quê? Porque ela já estava acostumada com a sua rotina, com a padaria da esquina, com aquele parque para fazer a caminhada, estar perto da família, deslocamento na questão com relação ao trabalho. Então, a pessoa já tinha a sua vida ali. Muitos optaram, vou sair do térreo e foram para segundo, terceiro, quarto andar, mas permaneceram naquele bairro. Os imóveis comerciais ficaram vagos, muitos ficaram vagos, até o que mais a gente vê, por exemplo, andando pelas ruas do centro, são imóveis fechados, comerciais fechados. Quem perdeu, mesmo que tenha perdido boa parte do seu estoque ou um pouco do seu estoque, perdeu também com a movimentação de pessoas. Quando eu tenho uma restrição da circulação, ou seja, quando parou os trens, não se via mais tanta gente na rua. E o comércio de rua precisa que as pessoas passem pela essa rua. Tem que ter circulação. Então, muitos que conseguiram sobreviver na enchente tiveram que fechar depois porque não conseguiram
dar continuidade no negócio devido a essa baixa circulação de pessoas. Uma coisa também que influencia os imóveis comerciais e que veio lá da pandemia para ficar são as vendas pela internet. Então, hoje, as pessoas tendem a comprar muito pela internet, o que dificulta também o comércio de rua, o comércio local. Um outro dado também é que muitos dos negócios podem ser feitos na própria casa da pessoa. O home office, né? Muitas empresas diminuíram as suas sedes, né? O seu espaço locado. Exatamente. Umas até voltaram, a maioria voltou, mas umas continuam em home office. E muitas voltaram em espaços menores. Exatamente. O que eu ia comentar, porque fizeram a parte híbrida, ou seja, um dia vai para o escritório, outro dia fica de casa. Também a gente percebeu isso na movimentação do mercado comercial. Pois e aí teve uma aposta do mercado que foi investir em imóveis comerciais, né? Ali em 2018, 2019. Tanto é que hoje a gente tem uma maior oferta de imóveis comerciais do que residenciais. Para onde anda esse mercado? Será que a gente vai ter uma retomada? E aí o preço desses imóveis comerciais, o aluguel e a venda, diminuiu? Sim. O preço diminuiu. Quanto por cento? Nenhum acompanhou, pelo menos nos últimos 10 anos, eles não acompanharam a inflação do período. Tudo abaixo da inflação. Ou seja, eles tiveram queda real de preços. Né? Por quê? Porque não tem tantas pessoas procurando esse tipo de imóvel e porque tem muito disponível. Hoje tem muito disponível. Qual é a solução? Para que lado caminha isso? Já tem movimentações para transformar alguns desses prédios que são comerciais em residenciais. Assim, eu tiraria dos imóveis comerciais, que eu tenho muito estoque, e colocaria mais opções também para os imóveis residenciais, que hoje a gente tem uma quantidade muito menor do estoque. Então, já tem movimentações para o mercado quanto a isso. Perfeito. Eu estava vendo aqui também a questão do metro quadrado, né? Qual a média do metro quadrado em Porto Alegre? Posso pegar aqui o dado? Claro, com certeza. Deve consultar. 36,93. É isso que eu peguei aqui da assessoria de vocês, é isso? Exatamente. 36. Em comparação com outras capitais? Olha, basicamente... A gente está numa média nacional ou não? Porto Alegre não tem o mesmo preço de São Paulo, claro, que é um grande polo. Rio de Janeiro também não. Rio de Janeiro também não, porque é uma cidade muito turística. Então, ele está bem abaixo desses patamares, não é uma das capitais mais caras, vamos dizer assim, para se alugar. Cesta básica, por exemplo, né? Sempre tem a divulgação, Porto Alegre está sempre no topo, né? Sempre a cesta básica mais cara do Brasil. Sim. Estou vendo a média nacional de R$ 48,00 o metro quadrado. Então, Porto Alegre está com 37, arredondando, está bem abaixo. Tem várias capitais acima. Tem várias capitais São acima. São Paulo, 57, Florianópolis, 55, Recife, 55 também. São Luís do Maranhão, olha só, 52 o metro quadrado. Sim. Rio de Janeiro, 52 e Brasília, 49. Sim. Aí, no caso, são só capitais, mas se a gente for pegar cidades, por exemplo, Balneário Camboriú, sim, estaria muito acima também desse dado aqui em Porto Alegre, porque é um outro perfil também dessas pessoas que moram lá e também dos investidores. Quais são os bairros mais caros, mais valorizados em Porto Alegre? Para alocação, Santa Cecília, nós tivemos, porque Santa Cecília, aqui é importante ressaltar, Santa Cecília, Osciladora, Jardim do Salso, porque eles não são bairros considerados nobres. Mas o que aconteceu nesse último ano? Entrou muitas unidades novas nesses bairros. Teve um investimento, então, em condomínios. E quando entra um imóvel novo em determinado bairro, uma grande quantidade, a tendência é que esse imóvel novo ele tenha um valor de aluguel diferenciado, ou seja, ele é mais caro do que um imóvel que já foi utilizado, e também ele tem uma metragem menor. Então, eu tenho um valor maior e uma metragem menor, que acaba elevando esse preço médio de metro quadrado. Uma outra característica também são a vinda dos lofts e estúdios.
Então, hoje está sendo disponibilizada uma grande oferta, né? Uma grande oferta desse tipo de imóvel. Isso para que pessoas... nossas famílias também diminuíram Exatamente. de tamanho, né? Os casais estão cada vez se separando mais, então as unidades familiares estão menores. Exatamente, as unidades. E está se criando imóveis para esse tipo de unidade familiar. Então, estou vendo aqui, Santa Cecília, Jardim Europa e Auxiliadora são os bairros mais caros por metro quadrado de Porto Alegre. E os mais baratos? Vamos divulgar os mais baratos agora para encarecer o preço deles, né? Porque sempre que a gente diz que os mais baratos têm uma procura maior. Sim. Espírito Santo, Jardim Isabel, Rubem Berta, Sarandi e Navegantes. Esses bairros que são os bairros que têm o preço mais barato para alocação de imóveis. Quase todos na zona norte da cidade, muitos bairros atingidos pelas enchentes, fortemente pelas enchentes. Né? Então teve um impacto certamente direto. Exatamente. Sarandi muito na questão residencial. E Navegantes, né, não aqui considerando, mas foi um bairro que foi muito atingido tanto no residencial quanto no comercial, devido a ter muitos galpões, né, em determinada região ali. Luciele, a gente está conversando aqui com a Luciele Martins, ela é economista-chefe do Secov. Para encerrar, eu quero falar um pouco sobre centro histórico. Como é que está o nosso centro? Sinto ele muito abandonado, ainda fechou muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar depois de uma pandemia, das enchentes, né? Tem o investimento da prefeitura ali no centro histórico para dar uma retomada, mas o que faz a diferença numa região é gente morando, é isso que traz segurança e traz vida para qualquer área de uma cidade. Como é que está o nosso centro histórico? É importante ressaltar que o centro histórico, apesar de todos os pesares na questão de infraestrutura, é um dos bairros mais alugados. É o bairro onde mais se aluga imóvel na capital. Ah, é? Por quê? Porque ele é um bairro de transição. Pela logística, ele é muito bem localizado. Exatamente, pela logística, seja de casal sem filhos, seja de estudantes, ou seja, as pessoas estão sempre passando pelo centro. Transporte público muito fácil, né, de pegar. Exatamente. Essas obras, né, a gente teve reforma ali do Quadrilátero, do Cais Mauá. Então, essa revitalização do centro é muito importante, exatamente, da orla. Por quê? Porque eu atraio turistas. Tem mais lazer para as pessoas, ou seja, as pessoas optam também por morar no centro, porque eu tenho locais para fazer minha caminhada. A gente tem de tudo no centro, né? Então tudo acha no centro, pode ir para qualquer lugar da cidade, seja Zona Sul, seja Zona Norte. Então o centro histórico se valorizou. Isso. Está se valorizando. Está se valorizando. Na verdade, ele tem grande importância para a cidade. Certo. Eu acho que essa é a palavra certa. Ele tem muita importância para a cidade. Ainda tem. Ainda tem. Mas ele não é um dos bairros mais valorizados na questão preço, ou seja, ele não é um dos bairros mais caros, justamente por esse perfil que procura o centro. Que ele é um bairro de transição, ou seja, tem imóveis menores, claro, também tem imóveis maiores, as construções mais antigas, mas aí o preço do aluguel ele tem que ser um pouco menor. Porque o que acontece? Quando eu tenho um imóvel muito grande ou muito antigo, a tendência é que esse valor do condomínio seja alto, porque eu vou gastar com manutenção. Claro. Então, e aí afasta muitas pessoas. E o quarto distrito? Agora a gente está vendo esse final de semana, passei ali pelo Complex 4D, que é um prédio icônico, né? Uma arquitetura linda, está nos finalmente ali, como a gente diz, né? Está quase pronto, mas eu tive informações que muita gente que comprou ali nesse que vai ser o maior prédio de Porto Alegre, né? Na beira ali do Guaíba. Teve muita gente que comprou antes das enchentes e agora estava querendo devolver essas unidades lá para a ABF, né? Para a construtora ABF. Sim. Dá para apostar ainda nessa revitalização do quarto distrito? Dá. É que a memória da enchente... E a enchente, e se tiver uma chuvarada de novo? Essa é a questão. A memória da enchente ainda está muito recente nas pessoas. Por isso que muitos queriam, né? Inclusive, a gente fez um estudo com relação aos preços dos imóveis e nos bairros que foram afetados pela enchente, a redução de preço nos comerciais foi de torno de 20%. E nos residenciais? Nos residenciais, teve muito pouco para alocação. Tá? Para a venda, nós tivemos uma redução de em torno de 10%. Para a locação, por quê? Porque essa pesquisa são de imóveis que estão vagos. Hein? Ou seja, então, as pessoas não tiveram perdas
vamos dizer assim, financeiras, perdas das suas coisas de casa, mas quem tinha o comércio perdeu bastante. Então, é muito difícil hoje colocar alguém... Como é que eu vou perder todo o meu estoque, todo o meu... geralmente é a vida da pessoa que está naquele negócio, né? O quarto distrito estava sendo muito valorizado, inclusive por investimentos da própria prefeitura ali para adquirir imóveis ali. Ela vinha pulsando, muitos bares, mudando a vida noturna para lá. E aí veio a enchente e foi como se fosse, né? Foi muito difícil para as pessoas Deu uma freada, que perderam os seus negócios. E deixaram as pessoas inseguras. Agora vai demorar um pouquinho ainda para as pessoas... Mas é uma oportunidade também, né? Os preços vão baixar, né? Tem uma nova... Era um bairro que estava ficando... Exatamente. Eram vários bairros, né? São 5 bairros Sim. numa área, né? Que é o Sim. que a gente chama do grande quarto distrito. Agora, para quem quer, né, um local talvez mais barato e que vai voltar a ter essa vida de retomada, é uma oportunidade. Sim, espera-se que não venha, enfim, novas enchentes. Até a prefeitura já está tomando algumas ações para que se evite, né? Para que não seja pelo menos tão grande, tão grave. Até porque a última foi há 80 anos atrás, então, mas ainda está muito recente. Mas creio eu que vai voltar a pulsar ali também. Pode ser uma oportunidade para investidores, porque hoje os preços estão menores nessa região. Se você não tem pressa do dinheiro, é uma opção sim, para daqui a pouco, com essa revitalização, com esses novos negócios chegando, com essa vida noturna. A tendência também é que as pessoas passem a morar mais nesses bairros e aí ele, enfim, engrene. Perfeito. Lucinelli Martins, economista-chefe do Secov, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS, super didática, informativa, a gente ter um pouco de noção, né, para onde Porto Alegre está se movimentando, as pessoas, né, isso tem muito a ver com os imóveis, tanto em relação ao aluguel, sim, quanto também para venda. Para venda. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. Olha só, pessoal, as bebidas zero álcool são um novo jeito de brindar o agora. Elas deixaram de ser uma alternativa e se tornaram uma escolha cada vez mais presente nas celebrações, nas mesas e no estilo de vida dos consumidores. Pensando nisso, a Fante preparou um e-book exclusivo que explora essa tendência em crescimento no Brasil e no mundo. Baixe o e-book gratuito no link do Instagram, @FanteBebidas. Deixe a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. A OAB-RS, nossa parceira aqui no Poder RS, vai promover novamente o maior evento da agenda jurídica do sul do país. A Cidade da Advocacia, o encontro gratuito, que em 2024 recebeu mais de 20 mil inscritos no centro da capital. A 4ª edição será entre os dias 5 e 9 de agosto no Cais Embarcadero. Nesta quinta-feira, nós vamos acompanhar o lançamento desta edição e, claro, vamos trazer todas as informações aqui no Poder RS. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver.
Já pensou como seria consumir produtos sem o peso dos impostos? Essa é a proposta do Dia Livre de Impostos, uma campanha anual que acontece em nível nacional. Aqui em Porto Alegre, o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, em parceria com outras entidades, vai mostrar o quanto os impostos impactam no preço da gasolina, por exemplo. Para explicar a ação regional e a campanha por menos impacto tributário, eu converso agora com o presidente do IEE, Tiago Carpenedo. Bem-vindo ao Poder RS, Tiago. Muito obrigado, Orestes. Muito obrigado também para a audiência do Poder RS que nos escuta. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais do Dia da Liberdade de Impostos que a gente está organizando essa semana, desta quinta-feira, mais especificamente aqui em Porto Alegre. Aliás, numa ação muito legal, já feita há pelo menos uns 2 anos, eu lembro dela, Tiago, com o posto Self-Service, que já foi nosso grande parceiro aqui no Multi RS e também na Rádio Mix. Já é o posto de gasolina que tem sempre o melhor preço da gasolina em Porto Alegre. Isso porque tem um dono lá que gosta, né, de mostrar quanto que custa realmente o preço do combustível e alguém que luta contra os impostos que toma o dinheiro do nosso bolso. Então tem uma ação na quinta-feira muito didática, né, muito simbólica, que é vender gasolina sem nenhum tipo de imposto. Explica como é que vai funcionar. Exatamente, Orestes. Nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai, né, em 2 unidades do posto Self-Service, como tu bem trouxeste aí, que é um parceiro de longa data. Nós vamos num posto que fica na Cristóvão Colombo, ali próximo do início da Alberto Bins. Vou falar o número exato aqui para quem quer aproveitar a oportunidade de abastecer barato. É bem na esquina ali, né? Na esquina da Cristóvão com Alberto Bins, não tem erro. Perfeito. Cristóvão Colombo 128. E no outro posto também, da mesma rede, Self-Service, na Ipiranga, lá no finalzinho da Ipiranga, passando a PUC, no número 8901, então 8.901. E sim, o posto Self-Service é um parceiro nosso, a gente está organizando essa iniciativa junto também com o Instituto Atlantos, com o Instituto Liberdade, com o Rotary Club aqui de Porto Alegre e também com o Students for Liberty do Brasil. E o nosso objetivo é justamente mostrar para a população, e os postos de gasolina, eles têm um pouco dessa magia ao deixar claro o preço do combustível. Então as pessoas normalmente passam, estão acostumadas a saber, abastecem com alguma frequência, e a gente acha que os postos são uma forma bacana de trazer o quanto o imposto realmente impacta no nosso bolso. Então, nessa quinta-feira, nós vamos ter 10 mil litros de combustível que vão ser vendidos sem o custo dos impostos. Obviamente, vai ser pagos impostos, né, pelo pessoal do próprio posto, a quem a gente agradece a parceria, mas com um preço como se não houvesse aquele tributo embutido. E a gente está falando de um desconto de 35%. Então, se a gente considerar uma gasolina e um litro de combustível a R$ 6,17, as pessoas vão poder abastecer na quinta-feira por R$ 13,99. Então, um super desconto aí, gasolina abaixo de R$ 4,00. E a gente vai, por meio da distribuição de fichas, para quem chegar nessas 2 unidades, vamos poder abastecer até 10 litros por veículo. Então, né, são 500 pessoas que vão poder abastecer em cada um desses 2 postos, 5 mil litros em cada unidade, somando 10 mil litros ao total de gasolina a menos de R$ 4,00, ou seja, um preço sem imposto, um preço que, na nossa visão, está muito mais próximo de um preço justo, um preço adequado do que o preço aí de 6 e tanto que a gente tem pago aí no dia a dia. Até porque o valor da distribuidora, né, a Petrobras acabou de anunciar uma redução de alguns centavos, né, no litro da gasolina, e da distribuidora sai a menos de R$ 3,00, a R$ 2,80, né, sai o litro da gasolina. Imagina, aí é vendido para o consumidor acima de R$ 6,00. Está muito alto e isso tem muito a ver com os impostos. Eu queria que tu falasse um pouco dessa ação, né, que ela é mais simbólica, né? A ideia não é distribuir, né, gasolina, até porque isso é pago, né? Quem vai arcar com esse custo é o Fernando, lá o dono do self-service, mas é muito mais para mostrar para as pessoas o peso, né, dessa carga tributária alta dos impostos nos nossos bolsos todos os dias, Tiago. Exatamente, Orestes. Infelizmente, a gente não consegue fazer um dia livre de impostos em todos os produtos e serviços, como a gente consegue fazer nessa campanha, né, da gasolina. Essa é uma campanha realmente para conscientizar, para evidenciar o peso dos impostos, que automaticamente é gerado pelo peso do Estado nas nossas costas e muito pela ineficiência do Estado, que faz com que a gente tenha que ter uma carga tributária tão alta no Brasil, sendo que, embora alta, é uma carga tributária que a gente não enxerga diretamente os resultados, a gente não tem
acho que toda a audiência aí tende a convergir nesse ponto. A gente não tem serviços prestados pelo Estado de alto nível e, ao mesmo tempo, a gente tem uma carga tributária aí no mesmo nível de países ricos. Então, de fato, a forma de a gente conseguir ter impostos baixos em todos os produtos e serviços e o tempo inteiro é justamente a gente conseguindo combater esse agigantamento do Estado, conseguindo reduzir a carga tributária, e aí não por meio de uma campanha do IEA e de parceiros, mas por meio realmente de um Brasil mais justo, mais próspero, a gente conseguir ter realmente pagar pouco imposto em tudo que a gente quiser comprar. Isso é o que a gente gostaria de enxergar aí no médio e longo prazo. Eu sempre falo uma coisa, né, Tiago? O Brasil cobra impostos da sua população como se fosse um país desenvolvido, mas entrega serviços de país subdesenvolvido. Esse é o grande problema. Exatamente. Então, é importante que a população perceba isso que tu bem trazes, Orestes, e que a gente também está propondo, para a população poder, além de cobrar que os serviços públicos sejam melhores, poder entender também o custo que esses serviços públicos, que por vezes a gente não enxerga, são custos, de certa forma, invisíveis, mas na prática eles estão embutidos nos impostos. Então, muitas pessoas compram um produto, e a própria gasolina, a gente pode usar aqui de exemplo, e não enxerga aqui 35% aqui, o cálculo que a gente tem, que é divulgado pela própria Petrobras, está indo diretamente para os cofres do Estado. Esses R$2 e pouco, esses 35% que poderia estar no bolso da população, ou ao menos uma parte importante, se a gente tivesse uma carga tributária mais baixa, poderia estar no bolso da população, que poderia ser usado para outras coisas, ou até mesmo para comprar mais gasolina, ou enfim, que é o tipo de coisa que consegue acelerar o crescimento de um país, né? Quando a gente tem uma carga tributária menor, as pessoas consomem mais, as pessoas investem mais, e a gente força o Estado, e eu acho que esse é um recado importante também aqui para a audiência, a gente força o Estado a ser mais eficiente e a conseguir fazer mais com menos, que é uma tônica que a gente tem todos os dias aí nas nossas empresas, na nossa realidade, mas parece que o Estado ele vive um pouco à margem dessa realidade. Então, o fazer mais com menos é o que a gente entende que deve ser feito. Em termos nacionais, tem várias outras entidades e tem até empresas que aproveitam, né, esse dia livre de impostos para fazer ações semelhantes. Eu lembro, por exemplo, de algumas grandes empresas na internet de vinhos, né, que vendem vinho sem imposto. Sempre digo, né, eu que gosto muito de vinho, acho que tu também, Tiago, né, de cada garrafa de vinho que a gente consome, a metade quem bebe é o governo, né, porque o imposto é acima de 50%. Que outras iniciativas tu gostaria de destacar que são feitas também, pode ser nacionalmente? Perfeito. Então, o Dia da Liberdade de Impostos ele é uma iniciativa já nacional, está na 17ª edição. O IEE tem participado aí ao longo dos seus 40 anos, o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, completou 40 anos agora em dezembro. Então, é um instituto já de longa tradição na promoção da liberdade no país, e ao longo dos anos a gente tem participado, junto com outras instituições, de ações como essa que a gente está trazendo aqui, que vão acontecer nessa quinta-feira. Então, por exemplo, em São Paulo, que é um pessoal que a gente tem tido bastante contato, até em termos de organização, de conseguir trocar figurinhas para realizar essa iniciativa, também tem institutos ligados à promoção da liberdade no país, como o IFL São Paulo, o Instituto Millennium, entre outros, que estão realizando em São Paulo, e a gente sabe que está acontecendo em várias capitais, em várias cidades do Brasil. Então, no momento que a gente consegue se unir em torno de uma data e mostrar isso para a população em diferentes partes do Brasil, a gente acredita que isso consegue amplificar um pouco a comunicação, consegue amplificar o resultado dessa ação, assim como a gente poder estar conversando aqui com a audiência do Poder RS também, para destrinchar e mostrar, né, que imposto tira do nosso bolso e que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga reduzir isso no médio e longo prazo no nosso país. Tu acha que essa conscientização que vem sendo feita, né, nos últimos anos, ela tem chegado até as pessoas comuns, né? O cidadão tem enxergado, né, que o caminho é ter um Estado menos pesado, ter menos cobrança de impostos, ou está todo mundo amortecido, hein, Tiago? Porque a gente acaba de ver agora um aumento do IOF, que parece que não afeta o bolso de todo mundo, mas afeta, né? Porque todas essas empresas têm transações, né, com países, com fornecedores, com empresas do exterior, e na medida que que essas empresas pagam mais IOF, fica mais caro todo tipo de produto, mesmo para quem não usa o cartão de crédito, por exemplo, para quem não viaja para o exterior. Tu acha que esse nível de conscientização, ele está aumentando no Brasil ou estamos amortecidos? É uma excelente pergunta, Orestes. Eu creio que, se a gente comparar com alguns 5, 10 anos atrás, talvez a gente esteja um pouquinho mais consciente. Estamos muito distantes ainda, na minha visão,
de ter uma consciência maior da sociedade. Em alguns estados, em alguns tipos de segmentos, eu acho que é um pouco mais visível, mas inclusive quando a gente olha para pesquisas né, que questionam a população em relação a quanto eles acham que pagam de carga tributária, as pessoas erram de lavada. Até por sinal, no último Fórum da Liberdade, que é um evento realizado pelo IEE todos os anos, que aconteceu agora no começo de abril, junto com uma outra instituição chamada Ranking dos Políticos, nós fizemos 2 totens, que existia uma espécie de um quiz. Então, perguntando justamente para a pessoa, quanto você acha que paga de imposto? E aí, assim, quantos tributos você acha que você paga? E tem gente que responde 0, tem gente que acha que não paga porque não enxerga que está pagando diretamente. Então, existe um desconhecimento muito grande, inclusive, trouxe aqui o caso do Fórum da Liberdade, mas quando a gente traz isso para a população em geral, são números que a gente fica um pouco abismados mesmo, porque é importante essa conscientização da população em geral, é a população que vai lá, que vota, né, de forma democrática e que vai eleger quem vai nos representar e automaticamente quem pode, né, de uma forma mais direta, buscar reduzir os tributos. Então, acho que a gente está muito distante do que provavelmente eu, do que o Orestes, do que boa parte aí da nossa audiência gostaria, mas eu acredito que nos últimos anos a gente tem conseguido conscientizar um pouco mais a população. De certa forma, até a própria reforma tributária é um tema que foi bastante discutido, está sendo ainda, né? Tem uma série de regulamentações a serem feitas. Então, acho que, de uma forma geral, a população tem acompanhado um pouco melhor. E eu acho que isso é fundamental para a gente poder cobrar bons serviços públicos e levar o Brasil um pouquinho mais para frente. E talvez a parte mais, digamos assim, triste da questão dos tributos e o que faz com que a gente faça campanhas como essas é que, por vezes, eles passam de forma invisível mesmo, a gente não enxerga. E respondendo de forma mais direta, Orestes, a questão do IOF é um deles. Então, é um percentual ali, um pouco pequenininho, em alguns tipos de transações. Isso afeta a crédito das empresas, isso afeta quem envia dinheiro para o exterior, empresas que exportam, afeta de uma forma muito ampla a sociedade, e mesmo aqueles que não são afetados de uma forma direta, são afetados de forma indireta. E esse talvez seja o maior erro vamos dizer assim, do brasileiro em geral, de não perceber que à medida que fica mais caro fazer algum tipo de operação financeira, no caso do IOF, ou vender gasolina, por exemplo, aqui no caso que a gente está trazendo do dia da liberdade de impostos, esse dinheiro está sendo passado para alguém. A pessoa pode não ter carro, não abastecer com gasolina, mas se ela vai pegar um Uber ou um outro aplicativo de transporte, vai sair mais caro. Então, provavelmente o preço da gasolina tem uma relação com o preço do diesel, que vai também tornar isso mais caro, né? Obviamente a gente está fazendo a campanha pensando em gasolina, mas a mesma coisa se aplica a diesel, por exemplo, que o transporte dos itens vai ficar mais caro, que o ônibus vai ficar mais caro. Então, assim, por mais que a pessoa de uma forma direta não pague esse tributo, isso vai gerar um efeito em cadeia que vai tornar outros produtos e serviços que ela consome mais caros. E isso tem que ficar visível, tem que ficar cristalizado na cabeça da população, na nossa opinião. Para encerrar, eu quero te perguntar sobre essa reforma tributária, né? Que agora parece que está pronta aí para sair. Claro que tem uma adaptação, tem uma transição nos próximos anos. Acho que tem um grande mérito, Tiago, que é pelo menos simplificar um pouco, né, a forma como a gente paga esses impostos. Mas tem muita gritaria, especialmente dos municípios dizendo que vão ser prejudicados. Claro que no Brasil, né, tem tanto esperto aí querendo meter a mão do nosso bolso, Tiago, que todo mundo fica sempre arrepiado. Ainda mais que esse dinheiro vai muito para Brasília, centralizado em Brasília. E aí depois, como é que volta? O que vocês do IEE estão vendo sobre a nova reforma tributária? Esse é um assunto bastante complexo, Orestes, porque além de falar de carga tributária, que é o assunto que a gente estava trazendo aqui do dia da liberdade de impostos, né, num sentido mais bruto, mais aritmético do custo da carga tributária, tem questões aí federalistas, como tu bem trouxeste, né, então divisão aí de receita entre os entes aí, municipal, estadual e federal, e tem uma série de questões que, como hoje o sistema tributário brasileiro é muito complexo, mesmo que se queira tratar ele, se esteja trabalhando para tentar simplificar, existe um passado, e na verdade não é um passado, um presente que tem que ser solucionado junto. Então, uma modificação dessas, ela envolve uma série de complexidades, e aí não sou aí de uma área tributária de forma mais específica, mas uma série de complexidades para essa transição. Então, de fato, existem opiniões muito divergentes. Acho que se a gente buscar algumas, talvez não unanimidades, mas algumas convergências, o fato de ela buscar simplificar, de um ponto de vista arrecadatório, e também tornar mais transparente a carga tributária paga em cima de produtos por meio do IVA, por exemplo, ela é positiva.
Mas existem muitos pontos em aberto, inclusive o que seria exatamente a carga tributária final, né? Quais são os produtos que vão ter isenção, quais produtos vão sofrer uma carga tributária especialmente mais alta, lá, o que é chamado aí do imposto do pecado. E aí, obviamente, está cada setor olhando um pouco para o seu, e a gente não sabe muito bem como é que essa história vai acabar. Então, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, e muito provavelmente a iniciativa de uma reforma tributária, inicialmente, ela é super positiva, mas ainda é um pouco cedo na nossa visão para chegar a conclusões muito claras. Acho que os próximos capítulos vão mostrar o quanto isso vai realmente trazer em termos de melhora de produtividade do Brasil, que é o que se busca ao simplificar o sistema tributário, e aí tem um ponto de ganho muito relevante, mas, ao mesmo tempo, o quanto isso pode servir como um bode expiatório ao reformar, mas também para se aumentar a carga tributária. Então, no momento também que a gente tem um IVA, que é uma alíquota que se pode, né, buscar por meio aí de aprovação subir, majorar, também, se a gente, como população, não for muito consciente e pressionar, né, os políticos aí que estão tomando as decisões, a gente pode sofrer com aumentos de impostos de uma forma ainda mais simples do que é hoje. Então, acho que é difícil ainda, é muito cedo para a gente falar em aumento ou redução de carga tributária. A proposta inicial, né, salvo engano, é que se mantenha uma carga neutra, mas a gente sabe que no Brasil, nem sempre, à medida que as coisas vão passando no Congresso, discutidas na política, a ideia original se mantém. Então, é importante que a população esteja de olho nos próximos passos aí da reforma tributária. Perfeito. Tiago Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, do IEE, economista e administrador, sócio da Ômega Investimentos. Vou te chamar outro dia para a gente falar um pouco de investimentos aqui, tá bom, Tiago? Perfeito. Vai ser um prazer. Agradeço o espaço, um abraço, Orestes, um abraço aí para toda a audiência que nos escuta. Enfim, e aproveitem aí dia 5 para quem quiser abastecer de uma forma barata. Vai ser uma iniciativa muito legal também de ter toda a audiência aqui participando. Próxima quinta-feira, hein? No posto Self-Service, ali ó, na avenida, na esquina da Alberto Bins com a Cristóvão Colombo, não tem erro, número é bem 128. Na esquina mesmo. Cristóvão Isso. 128. Cristóvão 128. E lá na Ipiranga, depois da PUC, qual é o número da Ipiranga? 8.901. 8.901 no finalzinho lá da Ipiranga. Gasolina a menos de R$4. Há quanto tempo faz que eu, o Tiago e vocês todos, a nossa audiência, não abastece o veículo a menos de R$4 o litro da gasolina? A oportunidade agora na quinta-feira. Por quê? Porque é gasolina sem imposto. Parabéns pela iniciativa do IEE. Eu sei que tem vários parlamentares também, né, que estão apoiando essa iniciativa. Vou citar dois aqui que sempre compram muito. Vou citar três. Um deputado federal, Marcel Van Hatten, o deputado estadual Felipe Camozato e o vereador aqui, Ramiro Rosário, que sempre brigam muito para todos nós pagarmos menos imposto. Obrigado e bom trabalho, Tiago. Obrigado, Orestes, e até a próxima. Olha só, pessoal, como estamos nessa pauta, vamos ouvir o comentário da Taíla Telekin, que é nossa especialista em finanças e economia. Pode rodar. Olá, pessoal, tudo bem? E ainda falando sobre as mudanças no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, teve um impacto bem grande, vai ter um impacto bem grande em relação aos empréstimos. Isso porque as empresas, em geral, antes pagavam uma alíquota de IOF de 1,88% nos empréstimos que realizavam. E agora essa alíquota passou a ser de 3,95%. Ou seja, ela dobrou o seu valor, vai dobrar esse custo tributário para as empresas, tanto para as empresas em geral, quanto também para as empresas do Simples Nacional, que possuem uma alíquota menor, mas mesmo assim ela aumentou significativamente. Para nós, pessoas físicas, também teve um impacto grande na Previdência VGBL. Antes, essas previdências eram isentas de IOF e elas continuarão sendo isentas no valor até R$50 mil. Acima disso, ou seja, nas previdências VGBL acima de R$50 mil, vai começar a ter mais esse custo tributário, esse custo de IOF sobre essa previdência. Então, passa aí também por uma readequação dos nossos próprios investimentos, porque essa previdência VGBL, ela era muito bem vista justamente por ter um baixo custo tributário e, a partir de agora, vai ter um impacto maior. Então, a gente também precisa avaliar
se ainda faz sentido e até qual valor faz sentido ter esse tipo de previdência. Vamos acompanhar e tudo isso faz parte também do nosso próprio planejamento financeiro pessoal para melhorar para reduzir a nossa carga tributária. O restaurante Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Entra no Instagram, @chavin.poa e confere o cardápio. Aliás, tem drinks especiais e exclusivos no Chavin, o melhor restaurante de Porto Alegre, eleito pela revista Sabores do Sul em 2024. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva, faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! O Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.